Você já ouviu a pergunta, e agora José? Eu já ouvi isso muitas vezes desde criança. Essa frase, que se tornou muito popular no Brasil, na verdade, foi extraída do poema José, de Carlos Drummond de Andrade. Ela expressa a dificuldade de alguém lidar com uma situação ou ter que tomar uma decisão numa hora difícil. Agora, se há um José, para quem de fato podemos perguntar como nos conduzir, é o José da Bíblia, que diante de circunstâncias difíceis tomou decisões alinhadas com os princípios divinos e por isso se torna um exemplo para cada um de nós. É a respeito disso que nós vamos conversar nos próximos minutos. Fique comigo. Estou hoje em Londres e atrás de mim nós temos a Tower Bridge, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o assunto da nossa conversa é o José da Bíblia. Aquele verdadeiro José para quem podemos dirigir a pergunta, e agora José? Alguém que confiou em Deus, alguém que persistiu em buscar o propósito divino mesmo diante de circunstâncias difíceis, alguém que foi dirigido pelo Senhor para viver o êxito e o sucesso que Ele planeja para cada um de nós. No entanto, é importante que a gente entenda a história de José na perspectiva bíblica. No Salmo 105, dos versículos 17 a 22, nós lemos: adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés com correntes, puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até se cumprir a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de toda a sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. O resultado final da vida de José é não apenas estar numa posição de autoridade como administrador, mas diz a Bíblia, ensinar a sabedoria aos seus anciãos. José é tido como um homem sábio em todas as áreas. Enfrentou circunstâncias difíceis. Não é alguém que se deu bem na vida apenas por falta de adversidade, circunstâncias difíceis ou oportunidade para errar. Mas é alguém que diante de cada uma delas fez as escolhas corretas, escreveu a sua própria história, resolveu traçar um destino alinhado com aquilo que Deus planejou para ele e foi bem sucedido nisso. Portanto, esse é o José que deve responder a nossa pergunta. Há 5 circunstâncias que podemos destacar na vida de José. Em primeiro lugar, ele foi traído por quem o invejava. A Bíblia nos diz em Gênesis 37, de 3 a 11, que os seus irmãos não apenas invejavam o tratamento que Jacó, seu pai, lhe dava, como também os seus sonhos, os sonhos que ele tinha. Mas apesar de ter sido traído por quem o invejava, ele não deixou de sonhar. Nós olhamos para José e percebemos que ele enfrentou circunstâncias difíceis, gente zombando dos seus sonhos, gente que o tratou mal, que o vendeu como escravo, como lemos, mas persistiu em acreditar que Deus tinha uma palavra. Aliás, o versículo 19 do Salmo 105 que lemos diz que a palavra do Senhor o provou. A mesma palavra que é liberada sobre as nossas vidas, as mesmas promessas de Deus que nos fazem sonhar, que nos enchem de fé, também nos testarão, também nos colocarão à prova. Mas ele decidiu não parar de sonhar. Eu vejo muita gente que diante das provas eles não suportam. Quando circunstâncias difíceis aparecem, eles parecem sucumbir. E se há algo que nós podemos aprender com José, é essa resiliência, é essa capacidade de dizer eu não vou me dobrar diante daquilo que possam estar fazendo contra mim, porque o plano e o propósito que Deus tem para a minha vida é o que vem dele e eu sou o único responsável por fazê-lo se cumprir. Eu não preciso esperar que os outros entendam, nem esperar que os outros colaborem, eu apenas preciso crer em quem está do meu lado, que é Deus. Não importa o trato das outras pessoas para comigo. Portanto, José nos ensina a permanecer crendo e sonhando juntamente com Deus, não importam as circunstâncias. Além de ser traído por quem o invejava, mas não ter deixado de sonhar, a segunda coisa a ser destacada sobre José é que ele foi assediado por propostas erradas. No entanto, não deixou de ser fiel a Deus. A mulher de Potifar começa a colocar os olhos nele, reparar no seu porte, no seu semblante, na sua conduta e de diversas formas. Ela passa a ter admiração e depois atração por ele, a ponto de insistir que ele se deite com ela.
Todos nós, ao longo da vida, podemos esperar que em algum momento propostas erradas nos sejam feitas. Gente que quer pegar atalho, gente que justifica de alguma forma a circunstância que está vivendo como se ele tivesse direito a alguma espécie de prêmio de consolo. José poderia ter pensado nisso. Estou aqui sofrendo, Deus me abandonou, nada do que eu esperava aconteceu, não vale a pena temê-lo, porque há muitas pessoas que agem assim como a mulher de Jó, que olha para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Porque quando as coisas não estão acontecendo como elas acreditam que deveriam, elas têm a tendência de chutar o balde e desistir. Agora eu olho para José e vejo que mesmo assediado por propostas erradas, ele não deixou de ser fiel. Muitos se rebelam contra Deus na hora da prova, na hora da dificuldade. E por se tornarem infiéis a Deus, comprometem aquilo que poderiam experimentar depois. Mas lembre-se, quem é fiel no pouco, será estabelecido sobre o muito. Além de ter sido assediado por propostas erradas e permanecido fiel, uma terceira lição que podemos aprender com o José da Bíblia, aquele para quem podemos perguntar, e agora José, é que ele recebeu o mal pelo bem que fez, mas não deixou de lutar pelo bem dos outros. José decide fazer o bem, aquilo que é certo e justo ao seu senhor Potifar, não se deitando com a sua esposa. Mas justamente esse homem a quem José decidiu honrar, porque ele não estava expressando honra só a Deus na sua fidelidade, mas também ao Potifar, foi o homem que o colocou na cadeia. O homem pagou o bem que ele fez com o mal. Infelizmente, esse tipo de coisa vai acontecer conosco ao longo da vida. No entanto, apesar de receber o mal pelo bem que fez, não deixou de lutar pelo bem dos outros. Quando ele estava na cadeia, e ele percebe tanto o copeiro como o padeiro tristes com o sonho que tiveram, ele se permite ser um instrumento de Deus e interpretar os sonhos deles, trazendo palavra e direcionamento de Deus para a vida dessas pessoas. Muitos se magoam nas circunstâncias difíceis a ponto de deixar de se importar com os outros. É quase como se eles não tivessem naquele momento o direito de ser felizes, então mais ninguém tem. É quase como se, por alguma razão, nós interpretássemos que o resto do mundo tem que ser tratado à luz dos nossos próprios sentimentos. Não foi isso que José fez. Ele, quando viu os presos abatidos, estende a mão, oferece ajuda, oferece algo que não é apenas o seu conselho, mas uma palavra de Deus. E essa é mais uma lição que o José da Bíblia nos ensina. Além de receber o mal pelo bem que fez, mas não deixar de lutar pelo bem dos outros. Em quarto lugar, nós podemos destacar que o José da Bíblia foi esquecido por quem ajudou, mas sabendo que Deus não se esqueceu dele. Ele fala aquela palavra de Deus para o copeiro do faraó, dizendo, olha, em 3 dias você vai ser exaltado, sua posição vai ser restaurada, e já que você estará numa posição de influência diante do homem que tem maior poder nessa terra, que era o faraó, lembra-te de mim, me ajuda, faz algo por mim. Mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Quem, depois de experimentar o que experimentou, se esquece tão rapidamente de alguém? Pois é, isso aconteceu com José. E muitas vezes a mesma história parece acontecer conosco. Gente que poderia ter dado uma mão, gente para quem olhamos e dizemos, esse pode ser a chave da resolução do meu problema, e muitas vezes eles não se lembram de nós. Mas algo que José podia ter certeza, porque mesmo enquanto ele permaneceu na prisão, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Deus não se esquece de nós. A palavra de Deus é muito clara, a ponto de dizer no livro de Hebreus que ele não é injusto para se esquecer das nossas obras. O que dizer da nossa própria pessoa ou das promessas que ele tem feito para cada um de nós? O problema é que muita gente confunde o ser esquecido pelos outros com ser esquecido por Deus. São duas coisas completamente diferentes. E o José da Bíblia nos ensina a não confundi-las, nos ensina a não misturá-las. Agora, além de ser esquecido por quem o ajudou, mas permanecer fiel, sabendo que Deus não se esqueceu dele. A quinta e última lição que aprendemos com José é que quando engrandecido, não se vingou, mas resolveu pagar o mal com o bem. Aqueles mesmos irmãos que um dia o venderam como escravo, agora estão nas mãos dele. Ele está numa posição de autoridade. Ele poderia tê-los retalhado, mas ele entende que Deus o exaltou e o colocou numa posição de honra. Não para que agora ele ostentasse sua posição, não para que ele praticasse o que alguns chamam por aí do gospel vingativo. Agora que eu estou numa posição de honra, vou pisar naqueles que não me ajudaram. Não, não, não. A atitude dele agora é de ser um instrumento de Deus para suprir a vida e a família dos mesmos irmãos que o tinham traído.
José nos ensina lições preciosas. Muita gente se prende às mágoas porque acham que o mundo gira só em torno deles. Gente que consegue pagar o mal com o bem é porque consegue enxergar além da sua própria vida, ver o plano maior que Deus tem, entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. José tem que consolar os seus irmãos e dizer: Deus me enviou adiante de vocês, foi Ele que permitiu isso tudo. Em Gênesis 50:20 ele deixa claro: foi a maldade do coração de vocês que queria me derrubar e puxar o meu tapete. No entanto, Deus gerenciou essa circunstância para que eu pudesse não apenas retribuir o mal de vocês com o bem, mas muito mais do que isso, permitir que o plano de Deus se cumpra não só na nossa geração, mas nas próximas. Nós somos a linhagem de Abraão. Deus tem um plano e um propósito a ser realizado na terra. E José está dizendo: eu posso relevar nossos problemas pessoais em nome de um bem maior, pelo reino de Deus. Na verdade, José se torna um exemplo e uma inspiração de conduta e de tratamento com as outras pessoas. Essas 5 lições de José envolvem muitos dos problemas e dificuldades que muitos de nós passamos. E diante de cada situação difícil como essa, ao perguntar: e agora, José? Devemos aprender com José da Bíblia. Em Atos, no capítulo 7, nos versículos 9 e 10, nós lemos a seguinte declaração: os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Quando a Bíblia diz que Deus estava com ele e o livrou, nós não vemos um agir unilateral de Deus. Nós vemos a ação e intervenção de Deus na combinação de atitudes corretas de José. O José que cultivava a presença de Deus quando dizia não ao pecado, quando decidia não guardar amargura e perdoar, quando buscava como ajudar os outros, quando permanecia crendo que Deus estava no controle. Esse é o José que nos ensina como nos comportar diante das dificuldades. Que seu exemplo e os princípios bíblicos que ele retrata e exemplifica para cada um de nós possam ser não apenas compreendidos, mas praticados. Que Deus te abençoe.